Essas duas forças imparáveis se enfrentam. Um momento de fraqueza decidirá tudo. À medida que a batalha se desenrola, quem será o vencedor final? Búfalo do Cabo versus Leão. A batalha pela sobrevivência no selvagem Okavango. No coração da África Austral, onde o árido deserto de Botsuana subitamente dá lugar a um vasto labirinto aquático, o Okavango surge como uma miragem viva. A cada temporada de cheias, o rio Angola transborda, esculpindo canais sinuosos, canaviais inundados e pastagens pantanosas que se estendem até o horizonte. Este oásis gigante abriga centenas de espécies de animais, desde imponentes manadas de búfalos do cabo e elefantes gigantes até leões, hienas e leopardos que espreitam nas sombras. Mas essa abundância também é a causa de inúmeras batalhas pela sobrevivência, onde os fortes não necessariamente sobrevivem, e todas as criaturas devem encontrar uma maneira sábia de sobreviver. Aqui, nasce uma força com pura força. Uma manada de búfalos do cabo, comendo tranquilamente no meio de um campo de grama. Esta é a última estação chuvosa, a grama cresce densa e há poças de água doce suficientes para que a manada de centenas viva com saúde. Mas é também nesta época que os machos entrarão no auge da temporada de luta pelo poder. Porque o governante conduzirá a manada à melhor fonte de alimento e conquistará o direito de acasalar com as fêmeas mais fortes. O búfalo do cabo é uma massa muscular, com cerca de 1,5 metros de altura na cernelha, pesando em média de 500 a mais de 900 kg. Os chifres curvam-se amplamente para ambos os lados e depois apontam para cima como uma foice, no meio. Eles se combinam para formar uma massa espessa chamada bossa. A couraça óssea é forte o suficiente para suportar o sangue coagulado fatal de sua própria espécie. Suas armas não são garras ou presas como as dos predadores, mas chifres gigantes. No meio da manada, 2 búfalos machos adultos estão de pé, um de frente para o outro. Eles não precisam de palavras, basta olhar para seus olhos e postura para saberem. Hoje, um deles assumirá a liderança e o outro terá que ficar à margem. O espaço ao redor fica subitamente silencioso. O som dos pássaros diminui, e a manada de búfalas fêmeas se move para os dois lados. Então, as trombetas se chocam.
Nenhum dos dois cederá. Não apenas para derrotar o oponente, mas também para declarar: eu sou o líder. Este não é simplesmente um teste de força, mas uma luta de vida ou morte que determina o poder, os direitos de acasalamento e o futuro da manada. No Búfalo do Cabo, a época de acasalamento frequentemente coincide com o período em que as pastagens do Okavango estão mais verdes, no final da estação chuvosa. Esta é uma estratégia evolutiva. Quando as fontes de alimento são abundantes, a fêmea terá nutrientes suficientes para nutrir o feto e dar aos filhotes um começo forte. O macho vencedor terá a oportunidade de acasalar com várias fêmeas, mas nem todas as aceitarão imediatamente. Frequentemente, escolhem machos que demonstram força, resistência e capacidade de proteger o rebanho de predadores. O acasalamento ocorre rapidamente, mas o processo de preparação pode levar semanas. A manada de búfalos se une como um bloco unificado, protegendo a nova geração no centro, onde é mais segura. Eles são extremamente protetores de seus filhotes, não apenas a mãe, mas todo o rebanho a cercará, usando força e chifres para combater predadores. Disputas por poder dentro do rebanho fazem parte da vida aqui. Para o Búfalo do Cabo, manter o domínio nunca é o fim do desafio. Lá fora, as pastagens do Okavango sempre apresentam perigos maiores, vindos de predadores pacientes e sábios. À distância. Os leões estavam observando, esperando por este momento de fraqueza. Atacar uma manada de búfalos forte e organizada é suicídio. Mas atacar uma manada de búfalos cujas fileiras estavam em desordem? Era uma oportunidade de ouro. A atenção da manada estava voltada para a ameaça à frente, quando dois outros leões se esgueiraram silenciosamente pelos flancos. Moviam-se agachados, quase se misturando à grama, bloqueando silenciosamente as rotas de fuga. O alvo não era o búfalo líder, mas um indivíduo menos afortunado que havia se desviado um pouco da defesa principal. Enquanto isso, o forte búfalo líder repelia os leões. O cerco deste lado estava agora fechado, e os leões maiores e mais poderosos estavam se movimentando. A atmosfera ao redor é tensa. Os leões atacam em uníssono. É tarde demais para uma resistência feroz.
A caçada acabou. A confiança do búfalo do cabo diante do predador número 1 da África vem de sua força física superior. Pesando quase 1 tonelada, os músculos grossos e os chifres curvos, fundidos na testa, formam um escudo duro como aço. Esta é uma arma defensiva e ofensiva eficaz, capaz de causar ferimentos graves ao predador. Mas, na natureza, a força individual dificilmente pode derrotar uma organização disciplinada. A alcateia de leões sempre se baseia em inteligência e coordenação, aplicando pressão de várias direções e mantendo o cerco até que a presa se esgote. É essa tática que os torna o único oponente no Okavango capaz de derrotar o búfalo do cabo. Leões, os únicos grandes felinos que vivem em grupos. Eles têm um corpo musculoso, patas traseiras fortes para saltar e presas de até 8 centímetros de comprimento, o suficiente para perfurar a garganta de suas presas. Na alcateia, cada leão conhece claramente o seu papel. O mais rápido aproxima-se pela frente, atraindo o olhar da presa. Os outros dois aproximam-se silenciosamente pelos dois lados, bloqueando a rota de fuga. Quando o alvo perde o equilíbrio, o mais forte desfere o golpe final. Tudo acontece perfeitamente, sem a necessidade de chamados ou sinais. Eles só atacam quando a manada de búfalos é descuidada, um búfalo jovem se separa da manada ou um indivíduo está cansado. Essa paciência pode durar horas. É por isso que, no Okavango, pouquíssimas espécies conseguem resistir às táticas da alcateia de leões. O sol se põe gradualmente, a luz dourada espalha-se pelas pastagens do Okavango. Mais ao sul, um vento suave faz a grama ondular como água. Os rugidos diminuíram, dando lugar a um novo ritmo de vida na savana. Em um trecho seco de terra, onde a grama é mais baixa e a vista é ampla, uma figura esguia desliza. A chita. O animal mais rápido do mundo natural. Falta-lhe a força avassaladora de um leão, mas compensa-a com velocidade e precisão implacável. Tem um físico muito diferente de outros grandes felinos africanos. Seu corpo é longo, suas pernas são longas e musculosas em direção aos posteriores, sua coluna é flexível como uma mola e sua longa cauda proporciona equilíbrio ao mudar de direção em alta velocidade. Sua pelagem amarelo clara é pontilhada de manchas pretas redondas que o ajudam a se camuflar na grama seca, enquanto duas listras pretas vão dos cantos dos olhos até a borda da boca, reduzindo o brilho ao caçar durante o dia.
Essas características, combinadas com um peito largo contendo um coração e pulmões grandes, ajudam o guepardo a atingir velocidades de 95 a 110 km por hora em poucos segundos, mas só consegue manter uma corrida curta de cerca de 200 a 300 metros. Essa velocidade é suficiente para torná-lo um matador rápido, mas também requer precisão de tempo, pois uma perseguição perdida lhe custará muita energia. Ao contrário dos leões que caçam em grupo, as chitas são caçadoras solitárias. Ao longe, uma manada de impalas pasta tranquilamente. Eles não sabem que, por trás da grama baixa, os olhos amarelos da chita acompanham cada movimento. Seu corpo está pressionado contra o chão, movendo-se tão levemente que não balança uma folha de grama. Metro a metro, ela encurta a distância, mantendo o vento soprando à sua frente para que o cheiro não seja detectado. De repente, a chita foge. Um golpe de suas patas dianteiras faz com que a impala perca o equilíbrio e suas mandíbulas rapidamente se fecham sobre sua presa. A caçada termina rapidamente. A chita arrasta sua presa para a grama escondida para começar o banquete. Mas no Okavango, a paz raramente dura muito. Perto, alguns babuínos pararam no meio do movimento. Eles ficaram eretos sobre as patas traseiras, os olhos fixos na caça, e gritos curtos alertavam o grupo. Alguns observavam com curiosidade, outros mantinham uma distância segura. Para eles, era tanto um espetáculo para ser visto quanto um lembrete de que um predador estava por perto. O ar mudou. Os olhos do leopardo percorreram tudo ao redor. O cheiro de sangue havia atraído os intrusos. Da borda das pastagens, figuras baixas, de ombros altos e pelo manchado se aproximavam. Hienas malhadas. O maior necrófago da África, seus corpos robustos com ombros altos e quadris baixos inclinados, davam-lhes um poderoso impulso com as patas dianteiras. Suas mandíbulas estão entre as mais fortes do mundo animal, capazes de esmagar ossos grandes em segundos. Vivem em matilhas, têm uma hierarquia rígida e coordenam sua caça com a mesma eficácia de leões. Cada passo que dão é uma declaração de guerra.
Não se escondem, não se apressam, porque sabem que sua força e agressividade coletivas farão muitos fugirem. A batalha de hoje para roubar a presa é inevitável. Ele avança sem hesitar, porque sabe que a chita, por mais rápida que seja, terá dificuldade em resistir à pressão da matilha. A chita se levanta e dá alguns passos para trás. Sozinha, não consegue enfrentar as mandíbulas de aço e as risadas selvagens que ecoam de várias direções. Toda a matilha de hienas avança para se aproximar. Neste mundo, a sabedoria muitas vezes consiste em saber quando recuar. Após apenas alguns segundos tensos, o leopardo foi forçado a abandonar seu banquete, desaparecendo silenciosamente na grama, deixando o campo de batalha para os recém-chegados. Naquele momento, eles transformavam os despojos da chita em um banquete comum. No Okavango, cada vez que a hiena malhada aparecia, o equilíbrio de poder na mesa da sobrevivência mudava. Os caçadores nem sempre eram os que comiam, e para eles, as oportunidades sempre surgiam a partir dos fracassos dos outros. Nas pastagens do Okavango, a luz da tarde desaparecia gradualmente, trazendo consigo uma brisa fresca que deslizava pela grama alta. A manada de búfalos, que acabará de escapar da feroz perseguição da manhã, retornava lentamente ao seu território familiar. A luz do sol da tarde havia perdido seu brilho, trazendo consigo uma falsa tranquilidade. Para os búfalos, o preço de sobreviver um dia era alto demais. Eles haviam perdido um membro para os leões e agora, com sua formação comprometida, precisavam encontrar um lugar seguro. Eles se movem em grupos de várias dezenas a centenas de indivíduos, com as fêmeas e os filhotes no meio, e os fortes machos formando o anel externo como guarda-costas. Mas nesta estepe, a fraqueza atrai predadores de todos os lados, e o perigo não vem apenas dos gigantes. De longe, fantasmas aparecem e desaparecem. Cães selvagens africanos. Eles não precisam se esconder como leopardos, mas sua pelagem listrada com manchas aleatórias de marrom, preto e branco rompe completamente as linhas do corpo, fazendo-os se misturar estranhamente à grama seca. Com orelhas grandes e redondas como duas antenas parabólicas e um corpo esguio, eles aparecem e desaparecem na estepe. Estes são os maratonistas do mundo da caça.
Não possuindo a força dos leões, suas armas são a resistência infinita e uma estratégia implacavelmente coordenada. Eles reconhecem imediatamente o alvo mais fácil. O filhote de búfalo e sua mãe diminuem o ritmo, tendo se separado do rebanho. Eles não atacaram em massa, mas iniciaram uma perseguição calculada. Os cães selvagens avançaram. Em um momento de caos, todas as defesas da mãe búfalo ruíram. Poucas horas após a primeira tragédia, o bezerro virou refeição para os ferozes cães selvagens. Na lição final e mais dura do Okavango, neste ciclo de vida e morte, uma pequena rachadura é suficiente para destruir todo um escudo defensivo. Quando a última luz do crepúsculo caiu sobre a savana do Okavango, a história da manada de búfalos do Cabo revelou uma verdade cruel: neste mundo, uma pequena rachadura é suficiente para derrubar uma fortaleza inteira. Este é um microcosmo de todo o Okavango, onde força, inteligência, velocidade e oportunidade colidem constantemente. Cada espécie, do caçador à presa, é um guerreiro forçado a aperfeiçoar sua estratégia de sobrevivência a cada dia, porque um único erro de cálculo pode custar vidas. Eles são os guerreiros que escrevem a epopeia da vida neste grande palco. Em todos esses confrontos ferozes, qual momento deixou a impressão mais profunda em você? Compartilhe seus sentimentos na seção de comentários. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para continuar explorando conosco as histórias incríveis do coração do mundo selvagem. O Serengeti, de onde cada raio de sol da manhã atravessa a grama dourada, e cada rajada de vento carrega o rugido feroz dos governantes. Aqui, toda a vida é equilibrada por uma lei cruel: somente os mais fortes têm o direito de sobreviver. A partir daqui, começa a sua árdua jornada, uma jornada tecida com sangue, suor e instinto de sobrevivência. Esta não é apenas uma história sobre leões, mas um épico da natureza, onde a vida e a morte se entrelaçam, e onde cada rugido é uma declaração inegável: o rei da pradaria ressuscitou. Jornada para se tornar o rei das estepes. Em um canto da floresta, onde a luz raramente chega, uma leoa está deitada na grama seca, seu corpo tremendo após a cansativa jornada do parto. Ao lado dele estavam 3 filhotes de leão recém-nascidos.
Os filhotes de leão nascem com os olhos fechados e seus corpos pequenos e fracos. Eles não conseguem se alimentar nem se proteger. Tudo o que eles têm é uma fina camada de pelo com pequenas manchas e uma característica de camuflagem que os ajuda a se esconder entre a grama densa. Durante as primeiras semanas, a leoa deve se separar do bando. Isso não serve apenas para proteger os filhotes de perigos externos, mas também para evitar a atenção dos machos da matilha. Um macho adulto, se descobrir que seus filhotes não são seus, não hesitará em matá-los. Não muito longe de onde a leoa estava escondida, uma hiena estava sentindo o cheiro do colostro. Seus olhos brilhavam na escuridão, cada passo lento, mas calculista. A mãe leoa, com seus instintos aguçados, rapidamente percebeu o perigo. Quando a hiena colocou a cabeça no arbusto, a leoa atacou numa velocidade assustadora. O rugido ecoou por toda a área, fazendo o predador correr. Esta é a primeira lição do filhote: a vida no Serengeti não é para os fracos. A leoa dificilmente abandona seus filhotes durante as primeiras semanas. A cada momento ele deve estar alerta a cada som, a cada movimento. Seus olhos examinam constantemente os arredores, prontos para entrar em qualquer luta para proteger seus filhotes. Mas, no Serengeti, o perigo sempre espreita. E isso é só o começo dos desafios. Com 6 semanas de idade, os filhotes de leão já têm idade suficiente para deixar a toca e retornar ao bando com a mãe. Este é um marco importante na jornada rumo à vida adulta, quando o grande mundo se abre diante de seus olhos pela primeira vez. Uma manada de leões não é apenas um local de proteção, mas também a primeira escola dos filhotes. Cada fêmea adulta do bando atua como babá. Eles gentilmente ensinam seus filhotes a reconhecer uns aos outros, entender a linguagem dos rosnados e os sinais territoriais. Os filhotes, curiosos por natureza, começaram a explorar os arredores. Eles tropeçaram e rolaram no chão, mas seus olhos estavam cheios de excitação. Certa manhã, enquanto o rebanho descansava perto do rio, um pequeno rebanho de antílopes se aproximou do local de caça. As fêmeas adultas se dispersaram rapidamente, formando uma formação de caça.
Curioso, um bebê desajeitado correu atrás da mãe. Suas perninhas estavam instáveis, fazendo barulhos altos no chão. A manada de antílopes fugiu surpresa. A leoa, em vez de repreender, gentilmente levou seu filhote de volta ao bando. Esta foi a primeira lição para eles entenderem que, na estepe, cada ação deve ser cuidadosamente calculada. Nem todo filhote de leão se adapta facilmente ao grupo. Alguns são frequentemente ignorados ou até mesmo alvos de gritos dos adultos. Essa é a maneira que a natureza tem de ensiná-los que paciência e adaptabilidade são vitais para a sobrevivência. A cada dia, os jovens aprendem um pouco mais, a cada pequeno, mais significativo passo, preparando-se para a árdua jornada da vida adulta que os espera. Quando o amanhecer surgiu no Serengeti, os leões acordaram. Esta não é uma manhã comum. Depois de muitos dias de fome, o rebanho decidiu mirar em um alvo maior, uma enorme manada de búfalos selvagens pastando nas proximidades. Pesando até 700 kg, os búfalos selvagens não são presas fáceis. Eles são fortes, têm chifres afiados e sempre andam em rebanhos. Mas para os leões, é o maior teste de coordenação e habilidades de caça. De longe, as fêmeas adultas do rebanho começaram a observar o rebanho de búfalos. Eles não têm pressa em atacar. Em vez disso, cada um se movia silenciosamente pelos arbustos, encurtando a distância sem fazer barulho. Atrás, os jovens leões também observavam a caça. Esta é a primeira lição prática para que eles entendam que a caça não se baseia apenas na força, mas também na arte da paciência e do cálculo. Uma leoa parou, seus olhos afiados fixos em um velho búfalo na borda do rebanho. Este é o alvo ideal, um grande, mais lento, e também o mais provável de ser deixado para trás quando o rebanho foge. Os leões restantes entenderam o sinal de seus companheiros de equipe. Cada indivíduo começou a se mover, formando um círculo ao redor do rebanho de búfalos. Com passos lentos, eles diminuíram a distância, mantendo a concentração alta, mas sem dar nenhum sinal. Uma leoa assumiu a liderança, saindo correndo dos arbustos, causando pânico na manada de búfalos. Os búfalos correram em todas as direções, criando uma cena caótica com o som de seus cascos batendo. O bando de leões rapidamente se concentrou em seu alvo, e o velho búfalo que estava ficando para trás. A mãe leoa saltou, cravando suas garras nas costas do búfalo, enquanto outros membros do bando correram para a frente, mordendo as pernas e o pescoço da presa. O búfalo reagiu ferozmente, usando toda a sua força para derrubar um leão de suas costas. Mas os esforços coordenados dos leões foram desgastando-o pouco a pouco. Enquanto isso, um jovem leão, excitado pelo barulho, decidiu testar sua força. Ele mirou em outro pequeno búfalo que estava correndo. Mas com sua inexperiência e baixa velocidade, ele foi rapidamente jogado para longe por um poderoso chute do búfalo.
A leoa imediatamente correu, não apenas protegendo seu filhote, mas também lembrando que a pressa pode custar vidas. Esta é a primeira lição prática para o jovem leão entender que a caça não se baseia apenas na força, mas também requer coordenação e precisão. O velho búfalo, apesar de sua força e esforço, finalmente não conseguiu resistir à coordenação perfeita dos leões. Uma leoa mordeu seu pescoço, enquanto as outras seguraram suas pernas, forçando-a a se submeter. Quando o búfalo caiu, o rugido dos leões quebrou a atmosfera tensa. Este não é apenas o som da vitória, mas também um sinal para chamar os filhotes para compartilhar. Os leões rapidamente se reuniram em torno dos despojos. Os filhotes, embora não estejam diretamente envolvidos na caça, têm acesso próximo para aproveitá-la. Eles mordem e rasgam pedaços de carne, aprendendo a lidar com as presas sob a supervisão rigorosa da mãe. Para os jovens leões, esta não é apenas uma refeição suntuosa, mas também uma lição valiosa de coordenação, paciência e até mesmo perigo ao enfrentar presas poderosas. Embora dominem a savana, os leões não são imunes às ameaças de desafiantes, tanto internos quanto externos. Numa noite tranquila na savana, enquanto os leões dormiam após uma refeição farta, o longo uivo da hiena ecoou na escuridão. Aquele som agudo não era apenas um sinal de perigo, mas também um desafio. Um bando de mais de 20 hienas se aproximava, estimulado pelo cheiro dos restos de carne da refeição. Com números esmagadores, eles não tinham medo dos leões. Para eles, esta é uma oportunidade de pegar comida sem ter que caçar. O macho alfa da alcateia de leões, sentindo o perigo, levantou-se e soltou um rugido majestoso. Mas a hiena, com ousadia e paciência, continuou avançando. A batalha começou quando uma hiena atacou, tentando pegar os restos mortais de um antílope sobrevivente. Imediatamente, a mãe leoa atacou, cravando suas garras afiadas profundamente na desafiante, forçando a hiena a recuar. Mas as hienas nunca agem sozinhas. Eles rapidamente cercaram, mirando nos espaços entre os leões. Um filhote se separou do grupo, tornando-se um alvo ideal. A hiena atacou, mas a leoa apareceu a tempo. Com um ataque preciso, ele derrubou a hiena líder, forçando todo o bando a recuar. Apesar da vitória, os leões não ficaram isentos de lesões. O macho alfa teve uma orelha arrancada, e a leoa tinha arranhões profundos no ombro. Mas para os filhotes, esta é a primeira lição para entender que a força não vem apenas dos músculos, mas também da união. Quando atingem cerca de 2 a 3 anos de idade, os jovens leões machos do bando devem partir. Esta não é apenas uma lei natural, mas também uma maneira de eles começarem sua jornada para encontrar novos territórios e rebanhos.
Longe da proteção de sua mãe e de seu bando, o jovem leão entra em um mundo cheio de desafios. Eles devem caçar por si mesmos, enfrentar a fome e a sede e evitar predadores maiores. Durante essa jornada, os machos jovens geralmente ficam juntos, formando pequenos grupos para aumentar suas chances de sobrevivência. Um grupo de jovens leões machos pode caçar junto e desafiar outros machos dominantes para assumir o controle do bando. Após meses vagando, um jovem leão forte retorna à savana onde nasceu. Mas desta vez não era mais um bebê. Diante do macho alfa, ele soltou um rugido poderoso e um desafio inegável. Uma batalha começou entre duas feras gigantes. O som de garras colidindo e mordidas poderosas sacudiu todo o canto do campo. Finalmente, após ataques precisos e decisivos, o jovem leão venceu. O velho macho foi expulso, e os leões aceitaram o novo rei. Com um rugido retumbante, o jovem macho declarou seu poder, inaugurando uma nova era. Onde os ciclos da vida nunca cessam. Um novo rei ascendeu ao trono, mas a responsabilidade de proteger o rebanho e enfrentar os desafios está apenas começando. Enquanto isso, uma nova ninhada de filhotes de leão nasceu, trazendo nova esperança e vitalidade ao bando. O Serengeti, com toda a sua aspereza e beleza selvagem, é onde histórias infinitas de vida e morte são escritas. Cada rugido é um lembrete de que, embora a vida seja curta, o espírito e a força do leão viverão para sempre.